de meia para 6 páginas. Isso mesmo, folha de ofício A4, meia página para 6. Essa foi a mudança que passou a norma regulamentadora 3, que trata de embargos e interdições. Em resumo, o que é que eu quero te falar? Os procedimentos de embargos e interdições para paralisar atividades. Esses procedimentos foram profundamente alterados no processo de modernização. A norma era extremamente simples, meia página de conteúdo, e agora ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas de conteúdo normativo. Gente, se ela altera os procedimentos num tamanho desse, de aumentar 5 páginas em uma legislação, significa que a metodologia que os auditores utilizavam para paralisar a atividade foi profundamente alterada. Vamos explicar aqui no vídeo, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Vamos pegar o auxílio aqui, ó. Olha como era a norma antiga de embargos e interdições. Definições, o que é embargo e interdição, o que é gabinete de risco. Pronto. Era só isso, gente. Meia página. Acabou a norma aqui. Quando você pega a NR3 atual, ó, tem 6 páginas. 6. Olha a quantidade de itens a mais. Ó, 2 tabelas. Outra tabela aqui de matriz de risco. Outra matriz de risco. Então veja como a norma está muito mais completa. Bem diferente da versão atual. Nesse momento você pergunta, Lucas, por que tantas mudanças? Em resumo, só para a gente começar a live, o que aconteceu com essa norma? Vamos entender o contexto que envolveu essa mudança, que é muito bom ter essa noção geral do que está acontecendo do ponto de vista mais global da coisa, por assim falar, que depois a gente vem para o conteúdo técnico, beleza? Só colocar o título aqui da live, tá, gente? Ó, vamos lá, só colocar aqui. Tá? 9NR3. Então vamos lá. O que acontece? Primeiro, por que esse conteúdo é importante? Olha, a qualquer momento você pode receber a visita de um auditor de trabalho à sua porta. A qualquer momento. E vai soar como um amadorismo. Amadorismo da sua parte. Se você nem souber qual é o procedimento que ele vai adotar para paralisar uma máquina, por exemplo. Para paralisar a sua obra, se for o caso. Quando você conhece tecnicamente da coisa, a história muda. Isso é evidente. Você deve ter vários exemplos na sua vida que você já presenciou uma situação assim. Às vezes, inclusive, até mesmo com guarda de trânsito ou qualquer outra autoridade, quando essas pessoas percebem que você detém conhecimento da legislação, tem-se um pé atrás. Uma coisa é pegar alguém que não sabe nada da lei. No caso do Código de Trânsito, não sabe de nada de multa, não sabe de nada de... não sabe nada. O que você disser vale a verdade. A autoridade falando é verdade. Outra coisa é você ter um conhecimento para se certificar que aquela autoridade está agindo da maneira que deveria agir. Certo? Então, não vai soar muito profissional da sua parte se um auditor fiscal do trabalho chegar na sua porta e você não souber debater com ele do ponto de vista técnico sobre a nova NR3. Tranquilo? Observação 1. Ponto. Passamos. Observação 2. Um apelo à causa chamada Auditoria Fiscal do Trabalho no Brasil. Se algum auditor aqui vier assistir essa live, fica aqui meus sinceros agradecimentos pelo trabalho que você presta em condições ridículas. Porque muita gente vê lá só o salário do servidor público, porque o auditor ganha muito dinheiro.
a fiscalização está sucateada, um dos menores orçamentos da sua história, um dos menores quadros de auditores da história. Nunca que a gente teve tão poucos auditores no Brasil como agora, nesse momento que eu estou falando com vocês. E mesmo assim, vocês precisam estar em campo. Precisam desenvolver o seu trabalho sem nem sequer apoio policial para isso. Haja visto que nós tivemos a chacina de Unai, onde auditores fiscais do trabalho foram mortos, foram fiscalizar trabalho escravo, morreram, os mandantes são conhecidos. O poderosão lá, que eu não sou nem louco de falar o nome aqui para não correr de morrer também. Esse poderosão assumiu o crime e até hoje está impune. Então, assim, é muito bom só ver o glamour da profissional, auditor fiscal do trabalho, dinheiro, mas vamos ver as condições de trabalho desse pessoal antes de reclamar? Certo? Então fica aqui o meu apelo à auditoria. Espero que a gente tenha um corpo fiscal mais fortalecido, principalmente para evitar esse Brasil negro que a gente tem por aí. Se Deus eu dava uma palestra num evento falando sobre a auditoria fiscal do trabalho, e o que é que aconteceu? Falando, né, dos problemas que a gente tinha, necessidade de mais auditores e tal. Aí o cara falou, mas a auditoria nem sempre é necessário. A gente pode entrar com o FAP. Quando a empresa tem muitos acidentes, a gente pode entrar com o FAP. Eu fiz, nobre. Qual é o Brasil que tu tá vivendo? Porque esse aí com certeza é melhor do que eu conheço. Tá? Porque o Brasil que eu tô te falando que a gente precisa fiscalizar é aquele do escravo. E não tem nem carteira assinada. Esse cara não tá nem do E-Social. Tá nem registrado no sistema. É o Brasil escravocrata que existe aí. E que precisa ser combatido com fiscalização. Para manter dignidade às pessoas. Nós temos 1000 Brasis aqui. Tem empresa muito boa, segurança, indústria 4.0, todos os direitos garantidos, tal, tecnologia, progresso, tudo mais. Porém, tem uma parte desse país escravocrata que foi a última a abolir a escravidão, muito mais do mundo a abolir a escravidão, que até hoje se aproveita dessas fraquezas da auditoria para impor trabalho escravo. E você não fica sabendo disso porque não é fiscalizado. Eu digo isso com conhecimento de causa. Converso com o Ministério Público do Trabalho, converso com auditores, falo com conhecimento de causa. Agora, como não é fiscalizado, você acha que não tem, igual corrupção. No meu governo não tem corrupção. É lógico, ninguém está fiscalizando. Se ninguém fiscaliza, não vai ter. Mesma coisa trabalho escravo, certo? Então, observação 2, eu queria, antes de entrar no conteúdo da live, chamar a atenção para você, para esse cenário da Auditoria Fiscal do Trabalho, que está acontecendo, trazer isso a público, a essa situação, como também deixar aqui minhas forças e parabéns a todos aqueles que destinam a sua vida para promover melhores condições de segurança e saúde do trabalho. Bom, mas vamos voltar aqui para o texto da NR3. Direto ao ponto, curto e rápido, já conversei muito. Já conversei demais, tá? Vamos pro negócio aqui. O que é que mudou em NR3? Vou te explicar agora, você entende em 2 minutos, quiser fechar a live já pode. 2 minutos. Antigamente, por que a norma era tão simples, aquela de meia página? Porque ela dizia o seguinte: embargos e interdições, atenção aqui, tá, gente? Atenção aqui. Embargos e interdições são medidas adotadas quando houver risco grave e iminente. Pegou a ideia? Eu só posso paralisar a atividade quando houver risco grave e iminente. Se o auditor constatar risco grave e iminente, ele pode paralisar. Ou seja, antes a norma dava poder para a auditoria. Quem definia se poderia paralisar aquela máquina perigosa sem dispositivo de proteção, quem definia era a percepção de risco do auditor.
É por isso que o texto é meia página, porque não tem o que falar. É simples. Embargo e interdição quando houver risco grave iminente. Se o auditor constatar esse risco grave iminente, ele paralisa. Simples. O que é que aconteceu? Uma parte do setor empresarial alegava que isso estava causando decisões muito equivocadas. Porque como a NR3 colocava essa definição do embargo para o auditor, isso variava muito de pessoa para pessoa. Variava muito de percepção de risco para percepção de risco. Então vinha um auditor, de acordo com a percepção de risco daquele auditor, ele paralisava. Vinha outro auditor na mesma situação e achava que não precisava paralisar. Então, uma parcela do setor empresarial chegou para o governo e falou: gente, precisamos alterar essa norma. Quando a gente dá poder para a auditoria, a gente está colocando isso na mão do ser humano. E o ser humano, cada um é um, cada ser humano é um universo, cada um com a sua doidice, né? Em outras palavras aqui, bem resumido, cada ser humano com sua loucura, da maneira que está errado. O governo, atendendo a essa demanda do setor empresarial, publicou uma nova NR3 colocando um procedimento. A partir de agora, toda a auditoria vai interpretar uma tabela. Eu vou até mostrar aqui a vocês essa tabela. Ela vai interpretar uma tabela. E se o resultado dessa tabela for a letra E ou a letra S, ele pode paralisar. Ó, vem cá, vem comigo. Não sai daí. Ó, pronto. A partir de agora, o auditor vai ter que interpretar essa tabela aqui. Tem um vídeo, inclusive, lá no YouTube, que eu explico como é que você chega no resultado final, como é que você interpreta isso aqui. Se você não estiver sabendo como é que funciona, procure esse vídeo aqui. Vou deixar na descrição do vídeo aqui no YouTube também. Mas enfim, ele vai interpretar essa tabela. E se o resultado for a letra E, de vermelho, ou a letra S, ele pode paralisar a atividade. Se o resultado for o M, o N ou o P, ele não pode paralisar. Então, em resumo, a tônica da mudança da NR3 é que, antigamente, na norma anterior, o auditor era que definia se paralisa ou não. A percepção de risco da autoria é que determinava o embargo ou a interdição. Agora, com a nova NR3, ele precisa seguir um procedimento. Interpretar uma tabela. E essa tabela é que vai dizer se paralisa ou não aquela máquina. Pegou a ideia? Por isso que ela saiu de meia para 6 páginas. Por isso que é uma das mais polêmicas. Por isso que está causando toda essa confusão no meio prevencionista. Por quê? De um lado, alega-se que o poder da auditoria foi reduzido. Afinal, o Brasil é um país de dimensões continentais. Como é que eu vou interpretar uma tabela para todas as situações que eu encontro em campo, gente? Um dia eu estou na mineração, outro dia eu estou no setor hospitalar. Amanhã eu estou com construção civil, vou no frigorífico, vou na plataforma de petróleo. Como é que uma tabela vai dar conta de atender a todo o cenário econômico brasileiro? Sem contar que a norma apresentou 2 tabelas. Esse, para mim, foi o ponto mais ridículo, certo? Divide opiniões. Eu acho, já adiantando aqui para você, que
tem um certo sentido em a gente padronizar o corpo fiscal, evitar excessos. Quando você coloca na mão do ser humano, realmente você fica muito variável, influenciável por N situações. Então, ter um procedimento para uniformizar as fiscalizações é uma ideia bem-vinda. Porém, a maneira como foi apresentado não me parece a melhor. E eu confirmo essa minha tese, mostrando para você que a NR3 teve duas tabelas. Tabela 3.3 e tabela 3.4. Qual a diferença entre elas? Tabela 3.3. Exposição individual ou reduzido número de vítimas, de potenciais vítimas. Tabela 3.4. Exposição ao risco, diversas vítimas simultaneamente. Pegou a ideia? Poucas pessoas expostas ao risco. Essa tabela. Com muitos itens em amarelo, que não permite o embargo ou interdição. Tabela 3.4. Muitas pessoas podem morrer ou ficar amputadas. Muito mais itens em vermelho e laranja, que permite a paralisação. De tal maneira que eu pergunto a vocês que estão acompanhando essa live. Se morrer uma pessoa ou morrerem 10, do ponto de vista de prevenção, porque a essência, o que norteia a segurança e saúde do trabalho é a prevenção. Nós não estamos aqui para minimizar danos, para fazer com que morram menos pessoas. Nós estamos aqui para evitar que aconteçam mortes e doenças no trabalho. E do ponto de vista da prevenção, é justo. Vai morrer poucas pessoas? Usa uma tabela bem mais leve, bem mais frouxa. Vão ser só 5 trabalhadores. 5 trabalhadores só, entra na conta da economia. Coloca ali uma besteirinha. Não, beleza, vamos ver. É uma tabela mais simples. Eita, é 50! Ai não, 50 vai dar problema. 50 vai vir a mídia. 50 vão me crucificar. 50 trabalhadores é bronca, meu irmão. Não, 50 não pode. Aí coloca uma tabela mais rigorosa, porque é 50. 50 vai chamar muita atenção da sociedade. Aí nessa aqui a gente paralisa. Tem muitas pessoas expostas, paralisa. Mas se for só 2, 3, a gente utiliza outra tabela. Do ponto de vista da prevenção, faz sentido isso aí? Concordemos que não. Nós que trabalhamos com segurança do trabalho temos plena consciência de que 99% dos casos não é acidente, é homicídio. Ainda que a empresa não tenha intenção de matar, seja por omissão ou não, matar pessoas em 2021 não é acidente. Com a literatura que a gente tem hoje, com a farta disponibilidade de conteúdos prevencionistas, não é acidente, é homicídio. E não é justo uma legislação estatal que norteia as fiscalizações dizer assim, morre pouca gente, coloca uma tabela mais leve. Vamos ver, qualquer coisa a gente vê o que é que dá aí. Vê o que vai dar aí. Ah, são muitas pessoas? Não pode, porque são muitas. Então, essa NR3, pelo menos nesse ponto que eu estou te falando, a gente pode discutir se deveria colocar um procedimento, se deveria manter como era antes. Isso aí é plenamente discutível. Mas, 2 tabelas é um erro normativo escroto. O Estado compactuar com isso é escroto. Eu não vou entrar mais nessa discussão, mas você já entendeu a polêmica que envolve a norma.
Teve a primeira polêmica de mudar o procedimento, gerou burburinho, e a segunda e definitiva foi quando eles colocaram 2 tabelas. Certo? Fulano, olha, teu pai morreu. Não, mas foi só teu pai, pô. Se tivesse teu pai mais 50, a gente utilizava outra tabela e para levar, era só o teu pai. Fulano, olha, teu pai perdeu o braço, isso ficou amputado. Não, se fosse ele mais 50, a gente parava. Mas era só o teu pai que tava lá, aí perdeu o braço. Amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, tem cada coisa que a gente tem que aguentar nesse país que Nossa Senhora. Mais um parêntese importante. NR3 é a única norma que não é debatida em formato tripartite. Lembra? Comissão tripartite, representante dos empregados, sindicatos, Confederação Nacional das Indústrias, Construção Civil, empregadores, representante dos empregadores, confederações, sindicatos, auditores. Debatem o texto do PGR, debatem o texto do PCMSO. E é por isso que a gente tem tido alguns avanços aí, como a gente viu. Agora, NR3 é uma norma de governo. Porque, periodicamente, eu não posso perguntar para o empregador como ele quer ser auditado. Não é, ô Elisângela? Meu amigo Bruno. Ô, Caroline, como é que tu acha que a gente deve te fiscalizar? Deve levar um cafezinho quando for visitar a tua empresa? Deve ter meia hora de duração, 2 horas. O que é que tu acha que a gente deve fazer quando for te fiscalizar, Caroline? Não posso perguntar pro fiscalizado como é que ele quer ser fiscalizado. Então, essa norma é uma norma de governo e o governo em questão genocida, miliciano, o governo em questão publicou esta norma aí, NR3, bastante questionável do ponto de vista da prevenção, beleza? Bom, entendida a polêmica, você já começa a entender um pouco do contexto presente na norma. Entendi, Lucas, entendi. Antes, auditor, agora ele vai ter que seguir um procedimento. Agora, peraí, gente, ficou uma dúvida aqui comigo, ficou uma dúvida. Vê se vocês me ajudam aqui, vê, ó. Ó, vê só. Vem aqui comigo. A norma, ela determinou uma tabela de consequência, probabilidade, certo? Já falei, tem vídeo aqui no YouTube explicando como é que você interpreta essa tabela. Não vou fazer isso agora para não deixar a live muito longa e fugir do nosso objetivo. Mas tem vídeo aqui que fala sobre isso. Mas vem cá, o Rafa, o Araújo. O que é uma consequência leve, significativa, morte? O que é uma probabilidade rara, remota, possível? Como é que eu defino isso? Qual a diferença entre uma consequência significativa e uma consequência severa? Aí, a própria NR3 trouxe isso pra gente. Ó. Consequência, probabilidade. Então, morte pode levar a óbito. Tranquilo, morreu. Severa, significativa, leve. Aí vê só, gente. Vê essa questão aqui, ó. Vê só. Significativa. Consequência significativa. Eu vou ter que usar essa linha aqui, ó. Significativa. 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 Pode prejudicar a integridade, provocando lesão superior a 15 dias. Então, significativa superior a 15 dias. E consequência leve é quando o prazo foi inferior a 15 dias. Entendeu a ideia?
Se o cara sofrer um acidente e ficar mais de 15 dias afastado, consequência significativa. Se ele sofre um acidente e fica menos de 15 dias, prazo inferior a 15 dias, a consequência é leve. Então, a pergunta que a gente faz é o seguinte. Queria refletir aqui com vocês, para a gente debater um pouco mais essa norma, né? Vamos entender aqui. A gente não pode só receber conteúdo, né, gente? Nós precisamos absorver aquilo ali com a consciência crítica. Pô, se mudam a norma aí, a gente tá nem aí, tá só repetindo, só reprisando, aí o que eles querem para passar a boiada, como diz aquele covarde do Ricardo Salles, aquele criminoso do Ricardo Salles, aí é o que eles querem para passar a boiada. Mas ninguém tá falando, mexemos na norma e ninguém falou nada, passa a boiada. Então, a gente precisa ter uma consciência crítica sobre o processo, né? E aí, vê só que interessante. Será que nós temos condições de determinar se um acidente ele vai gerar um afastamento maior ou menor que 15 dias? Pegou a ideia? Será que nós temos condições de dizer se um acidente vai passar mais de 15 dias ou menos de 15 dias afastado? Porque isso vai interferir no resultado final. Vai interferir no resultado final. E tipo, tem mais ou menos 2 meses, tem algum tempo aqui atrás, o pai de um amigo meu, inclusive chamei ele de tio, tão próximo que a gente é, o pai de um amigo meu, ele caiu na varanda de casa, estava varrendo lá, limpando, teve uma queda na varanda, colocou pino no braço. Rapaz, até hoje eu pergunto pra ele, tio, até brinquei com ele, né? Eu fiz, olha, eu acho que já morreu e não avisaram, viu, tio? Desculpa aí, mas rapaz, como é que o cara lavando a varanda, um terreno, lavando a varanda, passando a vassoura com água assim, aí cai, beleza, tudo bem, tem a queda, 3 meses afastado, cirurgia pra colocar um pino. Se eu fosse fazer uma análise de risco ali, eu jamais diria que aquilo ali ia dar uma consequência maior que 15 dias. Eu fui, não, tio. Se eu venho fazer uma análise de risco aqui, eu não sou médico, não sou nada, mas dotado do meu conhecimento aqui, pô, lavando um chão, vai cair, beleza, vai bater o braço, talvez ter que imobilizar uma semana, 10 dias, talvez seja só o impacto, coloca um gelo e depende da queda. O cara pode sofrer uma queda, depende da posição, tem pouquíssima coisa. Levantou, colocou um gelo, tá tranquilo. Eu jamais diria que demoraria mais de 15 dias. Se você aplica essa situação para o mundo diverso que os auditores enfrentam no seu cotidiano, 1 milhão de situações diferentes, como é que a gente vai pedir para o cara estar analisando, gente, as N variáveis para determinar se é mais de 15 dias ou menos de 15 dias? Pelo amor de Deus! Pô, se fosse 1 mês, mais de 1 mês e menos de 1 mês, eu ficava até mais um pouco calado. E, pô, 1 mês, né? Pronto, aí beleza. Essa queda dele aí eu diria, não, é menos de 1 mês. É menos de 1 mês, mais de 1 mês, você decide. Agora, 15 dias? Como é que eu vou determinar se um acidente é menos de 15 dias, mais de 15 dias? Eu vou ter que fazer uma simulação. Vamos desenvolver um software aí para estudar todas as variáveis, combinação de probabilidade, para quando ele cair, ver, não, o software disse aqui que 95% de chance que ele caia assim, ele vai... Só pode. E vamos dar esse software para o auditor investigar. O pessoal tentou harmonizar com a legislação previdenciária, né? Porque o afastamento é mais de 15 dias, menos de 15 dias. Pelo amor de Deus, gente. Nós estamos falando de embargo e interdição. Nós estamos falando da pior espécie na categoria de situações de risco
situações de trabalho de risco, a pior são aquelas de embargos e interdições. Como é que eu vou querer harmonizar com a legislação previdenciária de 15 dias? Pelo amor de Deus, gente. É outro universo. Essa norma aqui que a gente está conversando, ela não vai ser utilizada no escritório de um banco, não. Ou pelo menos supõe que não é para ser. Mas ela não vai ser aplicada em um centro comercial. Isso vai ser aplicado naquele Brasil escravocrata. Que a máquina está com o dispositivo de corte operando a qualquer momento, que se ele der um vacilo, perde o dedo. Um Brasil que a gente vê situações que bota o colaborador para fazer cada serviço em eletricidade, trabalho à altura, espaço confinado, que só Jesus não dá causa. Vai fazer movimentação de carga, vai fazer empilhadeira, pelo amor de Deus. A gente com empilhadeira, o que está tendo aí ultimamente, Nossa Senhora. Essa norma vai ser utilizada nas situações mais críticas da segurança. Como é que eu vou estar burocratizando, dizendo para o cara botar mais de 15 dias? Então perceba, não tem como abordar aqui a explicação da tabela e todos os mais conceitos que envolvem NR3, porque isso é uma explicação muito longa. Recomendo fortemente que você tenha mais acesso a esse conteúdo. Tem uma aula aqui no YouTube. Nesse canal do YouTube, eu fiz uma aula comentando cada item da NR3. Sabe o que é cada item? Cada item da NR3 eu expliquei para você o que é que ele significa, por que ele foi colocado ali, qual é o objetivo. A aula comentada tá aqui no YouTube. E é interessante que você se familiarize, tanto para que, caso receba a visita do tutor, você esteja familiarizado com os conceitos técnicos, pelo seu dever profissional de estar atualizado com a legislação que você tem que seguir, você esteja familiarizado com esse conceito, como também para que, do ponto de vista coletivo, do ponto de vista de categoria, você consiga entender onde nós estamos no espectro da segurança do trabalho quando se trata de fiscalizações. Menor orçamento da história, menor número de auditores da história, e para piorar, o NR3 agora que dificulta os embargos e as interdições. Beleza? Última informação. Última. Pra gente encerrar a live. Essa matriz de risco que eu mostrei aqui para vocês. Essa matriz de risco não pode ser utilizada no PGR. Também é consequência e probabilidade. Porém, nós estamos falando de uma matriz de embargos e interdições. Nós estamos falando de uma matriz que vai ser utilizada nos piores cenários possíveis. Sua metodologia de gestão de risco é outra coisa. Supõe que você tenha um nível de segurança mínimo para fazer com que o risco esteja sob controle de acordo com a sua percepção de risco. A NR3, essa matriz aqui, é para situações absurdas. Situações que vão ensejar a paralisação das atividades. Entendeu a história? Então, poxa, situação muito crítica, vai paralisar. NR3, embargo ou interdição. Gestão de risco da minha empresa. Controlar o ruído, controlar o calor, controlar o choque elétrico. Isso eu já suponho que eu tenho padrões mínimos de segurança. E vou apenas reduzi-lo. Trazer esse risco para o nível mais baixo possível.
Isso é uma questão que eu coloquei no meu Instagram aí, muita gente se confundiu, muita gente errou, dizendo que essa matriz poderia ser utilizada no PGR. Não pode. Não pode. É consequência e probabilidade, mas não pode. Atendem a objetivos diferentes. Beleza? Gente, essa foi mais uma live do nosso projeto de modernização. Amanhã estamos aqui de novo. Desde o início da semana que a gente vem. NR1. Começamos por que modernizar. NR1. PGR, que é um assunto à parte da NR1. NR3. E vamos amanhã para NR7. PCMSO. O que você precisa saber. Esse documento é mais importante do que você acha que ele é. Você deve conhecê-lo. Até mais, se não mais, igual o próprio médico. Um dos principais documentos que prova o sucesso da sua gestão é um documento chamado PCMSO. A gestão tá boa se tiver pessoal se afastando do trabalho, se tiver pessoal sendo adoentado, se o PCMSO indicar exames alterados, tua gestão não é boa, cara. Não é tão boa assim. Mas aqui nós temos um corpo do SESMIT muito bom, nós temos umas rotinas muito bem elaboradas e trazemos agora a metodologia do Kanban, cartões visuais para fazer mais segurança, e a segurança aqui. Se tiver gente com exame alterado, tua gestão não é boa. Então o PCMSO precisa ser de nosso conhecimento mais do que a gente imagina. Beleza? Mas enfim, a gente trata melhor disso amanhã. Por hoje é isso. Eu quero agradecer de coração a presença de todos vocês. É um pessoal que está desde o início do projeto acompanhando. Fico muito feliz em estar agregando valor, conhecimento ao tempo de vocês. Sexta-feira aqui agora, gente, 11h30 da noite. E nós estamos aqui fazendo live, falando sobre o seu trabalho. Tanta coisa que está fazendo aí. Então, ter a companhia de vocês é algo que me deixa muito feliz. Beleza? Uma ótima noite para vocês. E a gente se encontra amanhã para falar sobre o novo PCMSO. Valeu, pessoal. Abraço. Tamo junto. Até amanhã, hein?